Bom, boa noite para todo mundo, então, né? Quem está aqui presente, depois quem acompanha lá no YouTube. Vamos começar hoje a aula. Bom, então, dando continuidade, né, no conteúdo da disciplina, recuperando aqui o nosso cronograma, né? Então, a gente está aqui continuando na unidade 2, né? Então, hoje é dia 7, a gente vai finalizar os paradigmas de produção que a gente está abordando, são 4, né? Hoje a gente vai ver os últimos 2, toyotismo e volvoísmo, e hoje é também a data da entrega da sinopse crítica 4. Tá? Então, se atentem para a data e se atentem que vocês têm que colocar os 4 textos, né, que são textos de um dicionário, então são todos textos curtos, né? Então são 4 verbetes do dicionário de trabalho e tecnologia, né? Então vocês vão colocar o resumo desses 4 textos no mesmo arquivo para entregar a sinopse. Tá? Então se atentem a isso, só façam a separação física ali dos conteúdos dentro do documento, né? O que é de cada texto, para a gente conseguir identificar em cada uma das partes da sinopse, mas se atentem para colocar, tá, o conteúdo dos 4 textos no mesmo arquivo e fazer a entrega da sinopse crítica 4. Tá? Semana que vem nós temos um feriado, na terça-feira, né? E nós temos também a prova da unidade 2, atividade avaliativa da unidade 2, na quinta. Então, se atentem que semana que vem é uma semana onde a gente vai ter, não vamos ter atividade em sala de aula, né? Ou seja, não vamos ter atividade síncrona, né? Então, terça é feriado e na quinta vocês vão ter, como vocês já viram, o dia inteiro para fazer a prova, tá bom? Então, esse é o nosso cronograma e aqui que estamos, né? Vamos, então, dar continuidade a esse assunto, que são o que a gente chama de paradigma de produção, né? Então, lembrando onde nós estamos, né, na unidade 2 da disciplina, onde a gente está abordando, discutindo, analisando, estudando as teorias da administração relativas ao processo de análise organizacional, né? Ou seja, ao processo de diagnóstico, estruturação, identificação de problemas de situações, né? As dimensões básicas de análise das organizações são estrutura, estratégia e ambiente, né? Que a gente começou a ver na abordagem do Morgan, as propostas dele, onde a gente pôde ver, né, todas essas dimensões juntas ali, tanto estrutura quanto ambiente, quanto estratégia. 2 aulas atrás, a gente viu a teoria de análise organizacional proposta pela abordagem ecológica, né, que é basicamente uma análise de ambiente, e desde a aula passada a gente chegou no assunto que a gente vai ver hoje, que são os paradigmas de produção, que são teorias relativas à análise organizacional de produção, ou seja, de estrutura, né? Aqui nós estamos falando basicamente de produção, e produção é um aspecto da estrutura da organização, né? Como vocês puderam ver, demonstrei na aula passada, a definição, uma das definições de estrutura organizacional que a gente tem, né, que a gente viu aqui do Mintzberg, né? Então, estrutura não é só a parte física, a parte visível da organização, é toda a soma de como que os insumos são produzidos, as tarefas são organizadas, coordenadas, distribuídas, divididas, né? E isso tudo a gente entende como estrutura, sendo a estrutura um dos aspectos ali dentro importantes é a produção, né? Ou seja, como a empresa, como a organização vai sistematicamente, né, pegar os seus insumos ou os seus inputs, transformar eles naquilo que ela precisa transformar, seja uma indústria, um serviço, um bem, né, e vai entregar o resultado, né, o output. Então, em um processo sistêmico, basicamente isso a gente pode entender como produção, né? Então, importante vocês lembrarem, como a gente viu na aula passada, né, que apesar de nós estarmos falando de paradigmas de produção, não à toa, né, todos os 4 baseados em grandes montadoras de veículos, né, são, na verdade, modos, paradigmas de produção para todo e qualquer tipo de empresa, né? Seja uma empresa de veículos, uma fábrica, uma montadora, seja uma concessionária, seja uma loja de propaganda, seja uma padaria, seja uma universidade, o que quer que seja, né? Qualquer tipo de organização pode fazer uso dessas premissas, dessas teorias sobre produção que a gente está vendo. Então, esse é só, acho que, um gancho importante para a gente pegar da aula passada, para a gente dar continuidade. Na aula passada, a gente viu
os dois paradigmas mais clássicos, né? Ou seja, as teorias, as propostas de organização da produção baseadas no Taylorismo e no Fordismo, e hoje a gente vai ver os dois últimos, a gente tem só esses 4 disponíveis até então, né? Que são os mais atuais, que a gente vai ver hoje, né? Toyotismo e Volvoísmo. Tá? Então, aí a gente completa, vamos dizer, aquilo que representa o pensamento teórico global da administração, no que diz respeito a modos de organizar a produção da empresa. Tá? Então, aí a gente finaliza hoje esse assunto. Tá? Então, vamos falar então de toyotismo e volvoísmo, pessoal, né? Dando sequência. A primeira coisa que eu acho que vocês têm que perceber é a cronologia que a gente está seguindo, né? Então, os princípios começaram, né? Tudo começou lá com Taylor e Ford, e depois, conforme as organizações foram mudando, os modelos de negócio foram se alterando, a tecnologia foi entrando muito forte no meio produtivo, né? O perfil do cliente foi mudando, né? Então, o cliente passou a ser muito mais exigido, o fluxo de informações por meio de redes sociais, de internet, passou a ser muito maior, e isso, naturalmente, teve um impacto nas organizações, né? No modo como as organizações fazem a gestão e a realização do trabalho, da produção, né? E quando a gente fala de toyotismo e volvoísmo, a gente está falando de 2 paradigmas da produção que são, vamos dizer assim, os mais atuais e vigentes hoje em dia, né? Não do ponto de vista de adoção, porque, como a gente viu, né, eu mostrei para vocês, por exemplo, o Sebrae até hoje organiza concursos de modo fordista, né? Não em termos de adoção. Tá? Toyotismo e volvoísmo são mais modernos e atuais no sentido puramente cronológico mesmo, né? Ou seja, são modelos de produção que surgiram para que as organizações pudessem lidar justamente com essas mudanças que naturalmente a humanidade precisou enfrentar nesses últimos 30, 40, 50 anos. Né? Então, em função de todas as alterações que eu falei, as organizações também precisavam se adaptar. Então, aí surgem propostas de organização da produção mais atuais, mais modernas. Né? O primeiro deles, que é o toyotismo, isso aqui vem de... A gente pode colocar Taylorismo e Fordismo até 50, tá? Até fim da Segunda Guerra, que acabou em 45, mais 5 anos. Né? A gente pode colocar Taylorismo e Fordismo nesse período de tempo, tá? 1900 a 1950. Depois vem Toyotismo a partir de 60, 70, né? E volvoísmo a gente vai colocar a partir de 80. Tá? Então, aqui quando a gente fala de toyotismo, nós estamos falando de um momento organizacional, de mundo do trabalho, de mercado, momento global, mais ou menos de uma década de 1960, tá? 70. Bom, como vocês se lembram, pessoal, para vocês entenderem como que uma produção é organizada de acordo com essas ideias, é preciso que vocês compreendam qual é a palavra-chave que cada um desses meios, métodos, dessas propostas de organização da produção privilegia. Então, falei para vocês na aula passada, né? Taylorismo é um modo de organização da produção que vai privilegiar o desempenho, né? Ou seja, a realização, a entrega da produção, da tarefa, do resultado. Né? Ele desconsidera, por exemplo, questões relacionadas à saúde das pessoas, enfim, né? A todos os problemas que a gente já viu. Fordismo associa o Taylorismo, então pega tudo que o Taylorismo propôs, desempenho, controle de tempo, organização científica do trabalho, e coloca isso na esteira. Né? Ou seja, a palavra-chave de uma organização fordista da produção passa a ser produção em massa. Né? E quando a gente chega no toyotismo, o que a gente tem? A gente tem a acumulação dessas coisas. Então, o toyotismo, assim como o volvoísmo, não esquece o desempenho, não esquece a produção em massa, mas acrescenta mais 3 outras premissas na linha de produção, vamos dizer assim, de qualquer coisa, que são qualidade total, flexibilidade e produção enxuta. Essas são as grandes inovações que o modelo Toyota de produzir carregaram para o mundo inteiro. Então, como eu falei, diante de um mercado que passou a ser mais mutante, de pessoas mais exigentes, a gente precisar produzir, por exemplo, mais carros de mais tipos, né? A Toyota propôs esse novo modelo de gestão da produção chamado de toyotismo, onde o que se privilegia?
qualidade, flexibilidade e produção enxuta, just in time, né? Deem uma olhada aqui, pessoal, né? Eu vou pular esse próximo slide, em uma linha de produção Taylor-Fordista, tá? Também de 1900 e pouco, 1915, né? Só para que vocês comecem a compreender essas palavras-chave, como elas são importantes, né? Essa é uma fábrica típica da Ford, tá? Esse é um carro Ford clássico, é uma foto verdadeira, né? Vejam, por exemplo, vocês conseguem enxergar flexibilidade nessa foto, né? Vejam os carros são diferentes ou são iguais na linha, né? Vejam um traço do carro, né? O desenho do carro, né? É um desenho flexível, ele permite adaptações, né? Pensem vocês na qualidade desse produto, né? Pesquisem aí depois, quando vocês tiverem dúvida, né? Qual que era a qualidade dos carros da Ford, né? Que a Ford produzia em 1910, 1915, 1920. Eram carros de qualidade duvidosa para baixo, né? Então, vejam como a foto, a prática, a organização da fábrica, isso é uma foto real, uma fábrica fordista, reflete o momento, reflete a organização da produção adotada nessa fábrica, que era o quê? Taylor-Fordista. Ou seja, não se preocupa com qualidade, não se preocupe em fazer um carro, um produto flexível, né? Não se preocupa com produção enxuta, por exemplo, né? Se preocupa com o quê? Com o que a gente viu, desempenho e produção em massa, ou seja, o negócio é produzir em larga escala. Agora vejam vocês uma linha de produção toyotista. A primeira coisa que a gente nota é a tecnologia, né? E isso por si só já é um avanço brutal, porque é a própria tecnologia que já permite muita coisa do que a gente estava falando. Flexibilidade, a tecnologia melhora a qualidade, a tecnologia melhora a efetividade do consumo. Então, a primeira coisa que a gente vê é a tecnologia, né? Segundo, pessoal, vejam a quantidade de peças que tem esse carro para ser montado, né? De modo que isso faz com que o carro em si, o produto seja flexível. Por quê? Porque em vez dele ser preto, ele poderia ser amarelo. Em vez de eu botar um retrovisor de um tipo X, eu posso botar um retrovisor de um tipo Y. O carro é muito mais adaptável. Isso que vocês estão vendo aí, essa esteirinha cheia de caixinha aí, é o que eles chamam de central de distribuição de peças. Só para vocês terem uma ideia, sabe como que é organizado esse posto de trabalho? Aí tem um homem, né, uma pessoa, uma mulher, alguém, um ser humano que trabalha nessa linha aí. Isso é um posto de trabalho de uma pessoa, tá? A pessoa chega nesse posto de trabalho e aí já estão todas as ferramentas que ele vai usar ao longo do dia para os carros que estão programados para passarem ali na frente dele naquela esteira. Então, a pessoa chega aí, já está tudo separado em caixa, todas as ferramentas que ele vai precisar, todas etiquetadas, cada uma dessas representa um carro. Então, vejam, essa pessoa vai ver 4, 8, 12, essa pessoa vai basicamente montar 16 carros, né? Cada bandejinha dessa é um carro. Vejam que cada bandeja é diferente, então cada carro vai ser montado com uma peça, né? Então, essa foi a grande mudança do toyotismo, né? O toyotismo pegou o método de organização da produção Taylor-Fordista e acrescentou qualidade, flexibilidade e produção enxuta. Foi isso, né? Por isso que eu falo que, para mim, não é a questão de adoção, né, e nem de quantidade, mas por isso que eu falo que é a mais vigente. Por que a gente pode falar que o toyotismo e o volvoísmo são os modelos de produção mais vigentes hoje? Porque pensem, pessoal, isso é perfeitamente adaptável, por exemplo, para empresas de serviço, né? Então, esse é o tipo de modelo de produção que, por exemplo, vocês vão encontrar em uma agência de publicidade, né? Que vocês vão encontrar em uma loja de venda de artesanato, que vocês vão encontrar em um bar, né? Então, por quê? Porque empresas de serviço existem em muito maior quantidade do que, por exemplo, fábricas de carro, né? Que aí vão ter um modelo mais Taylor-Fordista. Então, essa ideia toda que veio da Ford,
para que vocês entendam que ela não é uma coisa só para a indústria, só para a produção de carro, é preciso compreender as palavras-chave. Quem é que não quer qualidade total hoje? Qualidade total, pessoal, é uma coisa que desde o carrinho do cachorro-quente até a indústria de urânio enriquecido vai querer ter, né? Quem é que não quer ter uma certa flexibilidade? Ou seja, eu vou privilegiar a minha organização para atuar nesse ramo, mas se eu precisar atuar em outro, eu posso. Ou seja, eu quero ser flexível, eu quero ser adaptável à mudança, né? Quem é que não quer ter produção enxuta? Né? O que é a produção enxuta? Aquilo que vocês já conhecem como just in time. Né? Isso foi fundado pelos toyotistas, lá na Toyota mesmo. Né? Que é o quê? Você ter no estoque só o necessário. Né? Eu acho que eu já falei isso aqui para vocês, mas uma das maiores fábricas que a Ford tinha de carro, que à época era sediada em Nova York, né? Uma das maiores fábricas que a Ford tinha em 1915, caso ela deixasse de receber insumo, ela ainda conseguiria funcionar por 2 a 3 anos, pessoal. Tamanho era o estoque que as fábricas da Ford tinham, elas não tinham produção enxuta. O que a Toyota falou? Olha, a gente passou a ter muito mais custo, a gente passou a ter que produzir coisas muito mais diferentes, não faz nenhum sentido a gente ter um estoque de 2, 3 anos, sabendo que daqui 2, 3 anos a gente pode nem estar produzindo o que nós estamos produzindo hoje. Né? Então, a nossa produção precisa ser enxuta, porque a gente tem que estar preparado para ser flexível, para atender qualidade. Né? Então, quem que não quer isso? Então, entenderam, pessoal? Por isso que eu digo que é o paradigma de produção mais atual, mais adotado. Vocês vão encontrar isso quase em toda organização, mesmo, por exemplo, que ela seja puramente taylorista. Lá o Exército, né? Por exemplo. O Exército vai ter lá, por exemplo, uma preocupação com qualidade total. Vai ter uma preocupação com uma certa flexibilidade e assim por diante. Bom, as principais características do toyotismo, então, é como eu falei, né? Por que é um tipo de produção baseado na qualidade total, na produção enxuta e na flexibilidade? Né? Por quê? Porque a ideia da Toyota é basicamente fazer uma produção baseada na demanda, pessoal. Né? Vejam a mudança de pensamento que existe entre o Ford e a Toyota. O Ford dizia: minhas fábricas não produzem carros de nenhuma outra cor, meus carros podem produzir, minhas fábricas podem produzir carros de toda cor, desde que eles sejam pretos. Isso era o que o Ford dizia. Você acha que esse cara pensa em demanda de mercado? Né? Você acha que esse gestor ele está olhando para o mercado para decidir como que vai ser a linha industrial dele? Não, ele está só produzindo. Né? E uma cor mesmo, porque isso você imagina. Só se você coloca, em vez de preto, coloca preto e branco, você já tem um aumento de 100% de custo de tinta. Né? Então, era a produção mesmo mais básica que tinha. A Toyota não, nós vamos apenas produzir aquilo que o mercado demandar. Então, nós temos que trabalhar o mercado, nós temos que trabalhar a demanda. Nós não temos que trabalhar a oferta. O Ford trabalhava a oferta, ele produzia e vendia. Na época da Toyota, o mercado já tinha mudado. Não adiantava nada você aumentar a sua oferta se simplesmente você não tinha consumidor para consumir. E as pessoas podiam não gostar, por exemplo, da cor do seu produto, né? Ou do gosto, enfim, qualquer detalhe agora. Né? Então, a ideia da Toyota de formular esse modelo de produção é porque hoje muitas coisas são baseadas em demanda de mercado. Né? E o modelo toyotista é um modelo de produção ideal, porque ele permite a flexibilização. Né? Outra característica do toyotismo é o que vocês conhecem, né? Já há muito, como just in time. Só que aqui a coisa nova, eu acho, para vocês é também entender que existia um just in time interno, pessoal. Né? O just in time que todo mundo conhece é o just in time externo. O que é o just in time externo? É a gestão de estoque. É você receber, você ter no seu estoque apenas o necessário para você produzir e vender. Só que os japoneses também aplicaram esse raciocínio internamente, do ponto de vista dos processos internos do funcionamento das empresas. Tá? Ganhou o nome de toyotismo, viu, pessoal? Mas depois Mitsubishi, todas as grandes fábricas japonesas adotaram o toyotismo, tá? Do ponto de vista da organização da produção. E era um modelo de gestão da produção tão completo que ele também prescrevia o que eles chamam de just time interno.
que é um just time interno? Os processos internos das organizações também precisam obedecer uma ordem de vamos fazer apenas o necessário. Então, por exemplo, se eu vou fazer eu faço uma compra, né? Lá como organização, compro, sou da área de compras, alguém de dentro da empresa me pediu para eu comprar, sei lá, uma cadeira, né, para a piscina, lá da área externa. Né? Eu, como área de compras, vou lá e compro. Esse processo de compra interno, que envolve a minha compra, depois eu passo a nota para a área de compensação, essa área de compensação vai compensar, a área de compensação vai passar para o pagamento, que vai pagar o meu pedido, depois do pagamento feito, a gente vai receber a nota fiscal e pagar o imposto. O processo de compra desse produto também tinha que funcionar como um just-in-time. Né? Ou seja, eu preciso realizar a compra na hora certa, preciso encaminhar esse pedido na hora certa, a pessoa que vai cuidar desse pedido precisa receber ela na hora certa, para produzir o que ela precisa produzir na hora certa e assim por diante. Isso ficou conhecido, pessoal, como círculos de qualidade dos japoneses. Tá? Então, quem já viu lá o 5S, por exemplo, né? Eu não sei lá o que é mais 5S, mas um é para você manter organizado, outro é para você manter limpo, e assim por diante. O que é o 5S? É o just-in-time interno. Né? São ciclos de qualidade interno que os toyotistas criaram. Então, isso também foi outra característica que a gente vê ainda hoje, nos dias de hoje. Tá? Se vocês forem aqui na esplanada dos ministérios, eu aposto que vocês vão encontrar, por exemplo, vários ministérios, os que têm planejamento estratégico, tá? Que falam em ciclos de qualidade, pessoal. Né? Eu falo isso porque eu já vi. Então, vejam, por exemplo, aqui nossos vizinhos fazendo, né, o que é ciclo de qualidade? É cuidar da produção, fazendo gestão da produção de um ministério baseado na ideia toyotista de produção. Né? E depois a ideia de qualidade total, como eu já falei. Tá? Aqui são as duas fotos. Né? Bom, nós tivemos consequências também do toyotismo, pessoal. Né? Então, o toyotismo não apresentou só essas contribuições, mas outras consequências que a gente teve do toyotismo foi, por exemplo, a criação do sindicato patronal. Pessoal, muita gente fala, por isso que há muita desinformação nesse meio, né? Muita gente fala que sindicato é coisa de trabalhador, coisa de, né, esquerda, tal, tal, tal. Mas, pessoal, existem os sindicatos dos patrões. O que é o sindicato dos patrões? É um sindicato idêntico ao sindicato dos trabalhadores, só que representa o dono da empresa. Entendem? O primeiro sindicato patronal que a gente tem notícia, pelo menos nessa era moderna, é o sindicato patronal das empresas automobilísticas do Japão. Porque aqui uma breve história, né? O que aconteceu na época do toyotismo? Pessoal, isso aqui é 60, né? 60, 70. Tá? Então, pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que o Japão recebeu 2 bombas atômicas dos Estados Unidos e se rendeu na guerra, perdeu a guerra. Né? Só que o que acontece? Vocês sabem quem é um dos pais do toyotismo, pessoal? É um estatístico americano, tá? Um cara que tem sobrenome de Deming. É um cara que inventou, por exemplo, algumas técnicas que vocês devem conhecer como espinha de peixe ou algo do tipo. Esse cara foi o cara que a Toyota contratou para poder estruturar a proposta toyotista de produção. Só que o que aconteceu, pessoal? Quando os trabalhadores das fábricas, tanto da Toyota, da Mitsubishi, da Honda, daquela época, descobriram que era um americano que estava por detrás da concepção do plano de produção do Japão, eles entraram em greve coletiva. Todas as 3, 4 fábricas do Japão entraram em greve comum, em protesto dos trabalhadores, porque, afinal de contas, 15, 20 anos atrás, né, esses americanos estavam bombardeando nosso país. Qual foi a reação dos donos das empresas, pessoal? Criar o sindicato patronal. Né? Então, em reação à greve dos trabalhadores das empresas produtoras de automóveis no Japão, em 1960, 1970, porque os trabalhadores estavam protestando, porque o Deming era um dos participantes da equipe, e ele era americano, eles entraram em greve, e em resposta a isso, os donos das empresas criaram um sindicato patronal, onde eles podiam enfrentar o sindicato dos trabalhadores, vamos dizer, em pé de igualdade, porque aí tudo era judicializado e defendido na justiça. Eram 2 sindicatos. Então, essa foi a primeira consequência
dessa nova organização da produção que a Toyota propôs, né? E que o Japão como um todo adotou e depois o mundo inteiro adotou, né? A Toyota também foi a Toyota não, né? Ali o Japão, principalmente a Toyota, mas as empresas que adotaram o toyotismo primeiro também foram uma das primeiras que tem notícia que implementaram participação nos lucros, né? Então vejam aqui já uma grande diferença da remuneração taylorista, que era remuneração por produção individual, agora para remuneração, mas por produção coletiva, né? Então, o que é participação nos lucros e resultados? Para quem nunca ouviu falar isso, PLR, PPR, né? Aí, toda empresa que tem programa de participação dos resultados, ela faz o quê? Ela chega ao final de um balanço contábil, geralmente a fim do ano, né? Ela pega parte daquele lucro que ela teve, descontados lá impostos, parte do lucro líquido que ela teve e distribui entre os funcionários. Eu já trabalhei em empresa privada antes de ser professor, então o que acontece? Chega essa época, chega lá no ano, você recebe, por exemplo, eu, como uma pessoa como eu, do meu nível, né? Eu era trainee, né? Então lá, eu chegava nessa época, eu recebia 3 salários extras ao final do ano, né? Então em um mês eu recebia 4 salários. O salário daquele mês, mais os 3 salários, que era uma vez por ano, relativo à participação nos lucros e resultados da empresa. A primeira proposta que a gente tem notícia são das empresas japonesas, no que diz respeito à participação nos lucros, né? E por que isso impacta a produção? Porque isso é um fator motivador da força de trabalho, né? Então, o lucro líquido, que antes era pura e simplesmente embolsado pelo dono, agora também é distribuído em reconhecimento à produção coletiva, tá? E também e aqui agora uma consequência mais negativa, é aqui que começaram todas as críticas relativas ao que a gente vê hoje, pessoal, de intensificação do trabalho, de doenças relacionadas ao trabalho, de exploração do trabalho. Por quê? Com a adoção de tanta tecnologia de produção, naturalmente, tecnologia da informação, naturalmente a produção atingiu níveis muito altos, né? Então, isso naturalmente passou a impactar a saúde das pessoas mais seriamente. Então, uma outra consequência que se teve direta também do toyotismo foi assim, uma multiplicação por 10 da capacidade produtiva das empresas e, portanto, da intensificação da produção e do próprio trabalho. E isso, por um lado, é bom, porque ajuda a aumentar a produção, quantitativamente mesmo, mas também tem um lado negativo, porque essa intensificação do trabalho geralmente leva ao adoecimento das pessoas. Então, essa é uma outra crítica ao toyotismo. Bom, então isso foi o toyotismo, pessoal, né? Esse modelo de gestão da produção baseado na flexibilidade, na produção enxuta e na qualidade total. E aí, a partir de 1980, 1990 até a atualidade, nós temos o modelo volvoísta, que é hoje o mais, aí sim, só temporalmente, tá? Porque é o menos adotado de todos, né? Mas temporalmente é o mais moderno que a gente tem. Tá? Bom, Taylor e Ford vêm dos Estados Unidos, né? Então Taylor era pura e simplesmente um cientista, a Ford era uma produção de carros dos Estados Unidos, Toyota do Japão, né? E a Volvo vem da Suécia, né? Que é uma grande montadora de carros sueca, né? Que também, vejam, isso a gente já vem de 60, já vem para 80. O que é 80, pessoal? Era da informação, né? Basicamente o quê? Internet e o mundo inteiro que a internet pôde disponibilizar para a gente. Tá? Redes sociais, tudo, informação, conhecimento disponível, tal. Dentro desse novo contexto, a Volvo quis propor um novo modo de produção. Tá? E se no Taylorismo a palavra-chave era desempenho, no Fordismo é produção em massa, no Toyotismo é qualidade total, flexibilidade e produção enxuta, no volvoísmo, essa é a palavra-chave, pessoal. Autonomia e poder aos trabalhadores. Acreditem, né? Muita gente fica um pouco chocada porque espera que o modelo volvoísta vai ser justamente isso, né? Nossa, é um modelo mais moderno, baseado na informação, então, assim, sei lá, certo? Vai começar a ser a adoção de robótica ou de inteligência artificial nas linhas de produção? Não, pessoal. Foi meio que um pouco um retorno à escola das relações humanas, no sentido de assumir que a tecnologia está aí, existe, mas no sentido de dar foco na autonomia dos trabalhadores. Foi conhecido como modelo sueco.
Então, não tem nada a ver com a adoção de robótica, de inteligência artificial. A linha de produção da Volvo, né, é uma linha tão tecnológica quanto a da Toyota. Não é aí que se diferenciam. Eles vão se diferenciar justamente porque a Volvo voltou às origens, vamos dizer, a ter um foco nas pessoas. E vocês vão ver que, às vezes, até por isso que deu errado, pessoal. Né? Mas, para resumir, o modelo volvoísta é aquele que soma tudo que vem os anteriores. O modelo volvoísta busca desempenho, ele busca produção em massa, ele busca produção enxuta, ele busca flexibilidade, ele busca qualidade, e ele soma isso tudo uma produção baseada na autonomia dos trabalhadores. Vamos ver o que é isso, né, pessoal? Por isso que eu falei para vocês que hoje ele é pouquíssimo adotado. Por quê? A primeira experiência foi um fracasso, né? Aconteceu nessa cidade sueca de Kalmar, final dos anos 70, início dos anos 80, onde as linhas de produção suecas da Volvo implementaram essas modificações na linha de produção. Então, a linha de produção das fábricas da Volvo, por exemplo, passaram a ser ergonômicas. Lembra? Eu falei para vocês sobre ergonomia na aula passada. Então, aqui já é uma quebra total e restrita com Taylor, Ford e Toyota. Porque o que era a linha de produção da Taylor, Ford e da Toyota? Era flexível, só que era assim, não tinha uma adaptação ao ser humano. Né? Taylor e Ford, nada flexível. Toyota, mais flexível no sentido de que você tinha várias peças, várias coisas para fazer, né? Você montava carros diferentes, mas assim, a linha de produção não era adaptada a quem estava trabalhando ali. Né? A Suécia, a Volvo, falou o contrário. Olha, toda a nossa linha de produção vai ser completamente adaptada a cada necessidade individual de cada trabalhador. Então, por exemplo, tem um cara que é obeso. Então, lá o posto de trabalho desse cara vai ser todo adaptado para ele. Tem um cara que é muito alto. Então, ele tende a ficar mais agachado. Então, esse posto de trabalho vai ser todo adaptado para ele. Né? Tem um cara que tem uma necessidade especial, então esse posto de trabalho... Então, a Suécia começou... O que é isso? Isso é autonomia e poder dos trabalhadores. Então, o que a Volvo falou? Vamos adaptar toda a linha de acordo com a necessidade dos nossos trabalhadores. Eles implementam... Isso é ergonomia. Né? Eles também permitiram a democratização das decisões. Só para vocês terem uma ideia, a Volvo começou a ter a política de, antes de abrir a fábrica, fazer negociações com o sindicato sobre quase todos os aspectos do negócio. Então, do tipo, qual que é o nível de salário atual, ideal? Né? Qual que é o nível de trabalho que a gente não vai explorar as pessoas? Né? Qual que é uma instalação de uma planta que vai preservar o ambiente, de uma planta industrial, né? Que vai ajudar a preservar o ambiente. Então, a Volvo, nessa época, lá em Kalmar, 77, começou a democratizar todas, entre aspas, né, quase todas as decisões sobre o negócio. Né? Essa foi a segunda inovação. E a terceira foi uma intenção de um trabalho menos mecânico, mais em equipe, o que eu sempre coloco aqui entre parênteses a intenção, porque isso, na realidade, é muito difícil. Bom, pessoal, por que não deu certo? Vejam aqui os resultados da fábrica de Kalmar, passados 3 anos de operação. A fábrica fechou, tá? Depois ela foi para Uddevalla, que é o que a gente vai ver o próximo caso, que aí já é um caso de sucesso. A fábrica de Kalmar fechou porque ela atingiu baixa produtividade, as pessoas passaram a ter muito tempo ocioso, e, na prática, como eu falei, o supervisor passava a ter que ser um supervisor taylorista mesmo, ou seja, um cara que tinha que ficar controlando tudo ali mesmo. Ele era basicamente um controlador, assim como no Taylor. Então, vejam, por isso que eu falei para vocês que, inicialmente, a intenção é muito boa, porque quem pensa e fala, puxa, caramba, então agora existe, né, um modelo de produção que é baseado totalmente na autonomia dos trabalhadores, existe. E, infelizmente, as experiências que a gente tem não são muito boas. Né? E aí a gente até começa a pensar, né? Claro que no mesmo nível, com certeza, ele estava errado. Né? Acho que não dá para chamar as pessoas de vadia e de ociosas, como o Taylor chamava. Mas a gente começa a pensar que o Taylor devia ter pelo menos algo de razão quando ele pensava o que ele pensava. Né? Por quê? O que a gente começa a perceber, pessoal? E que a Volvo colocou isso. Olha, a gente deu a autonomia que as pessoas queriam e a gente achou que a gente ia receber produtividade.
mas as pessoas receberam essa autonomia e, por exemplo, elas começaram a ter tempo ocioso, ao invés de trabalhar. Entende? Então, vejam como é uma situação de gestão complicada, cada caso é um caso. Não significa que a gente vai dar autonomia para as pessoas e elas vão saber aproveitar a autonomia. Quando você dá autonomia, eu falei isso até para vocês aqui, se vocês pegarem a autonomia do ensino à distância e pegar a autonomia, que é algo bom, só que usar essa autonomia de modo errado, ela passa a ser algo ruim, ela produz resultado contrário. Né? Você tem que dar autonomia para quem sabe exercitar. Não adianta nada você dar autonomia para alguém que não sabe fazer uso da autonomia. Essa pessoa faz lambança. Foi isso que aconteceu em Calmar, né? Uma das primeiras conclusões. Bom, 12 anos depois, né, foi inaugurada uma nova fábrica, aí já em Uddevalla, né, 1989, então já vejo, isso aqui já é fim dos anos 90, né? São coisas aí muito recentes, coisas de 20, 30 anos atrás. Corrigindo todas essas disfunções, então por isso que eu falei, a coisa de assim, trabalho flexível, totalmente autonomia para os trabalhadores, tal, a Volvo viu que isso precisou ser revisto. Né? Isso foi revisto, e aí sim, e aí na cidade de Uddevalla, a Volvo teve um caso de sucesso com essa fábrica, porque aí eles implementaram questões estruturantes na linha de produção, não mais baseadas na autonomia das pessoas, mas, vamos dizer, flexibilizando um pouco mais. Então, acho que eles foram num primeiro extremo, né, lá em Calmar, aí agora eles vieram um meio termo, que é algo mais flexível que a Toyota, só que nem tão flexível como a primeira intenção deles. Então, quais foram as implementações? E isso sim, pessoal, essas aqui são as prescrições técnicas científicas do que é o volvoísmo na prática. E aqui vocês vão poder enxergar, como eu falei, não só uma empresa de carro, mas isso aqui você pode aplicar numa empresa de negócio, de publicidade, qualquer tipo de empresa. Essas são as prescrições. Bom, o que a Volvo começou a fazer? Ao invés de ter uma única planta grande que produz carros, a Volvo começou a dividir as fábricas delas em 6 plantas menores e autônomas. Então, o que acontecia? Ao invés da Volvo ter uma grande, gigantesca estrutura para montar carro, ela passou a ter 6 estruturas menores e mais autônomas. Então, estão vendo como é uma flexibilidade bem maior que a Toyota? A Toyota é flexível. Por exemplo, como que é a linha da Toyota? Pessoal, a linha da Toyota, você troca algumas peças ali, a linha da Toyota produz até 22 carros diferentes, na mesma planta fabril, no mesmo espaço. Né? Então, é uma flexibilidade da linha de produção, estão vendo? Pode existir algo mais flexível, que é o quê? Você, ao invés de ter uma única linha de produção, que pode sim ser adaptável, mas é só uma linha, você passa a ter 6 linhas de produção. Menores, mais enxutas, só que você passa a ter mais. E aí, por exemplo, se uma estraga, porque imagina, a planta da Toyota é flexível? Só que como ela é só uma, se estragar essa uma, você para de produzir todos os carros. Na Volvo, não. Como são 6 linhas, se estragar uma linha, você tem mais 5. Então, estão vendo como é muito mais flexível? Cada planta da Volvo produziu o carro inteiro, tá, pessoal? Então, são 6 mini fábricas mesmo. Então, assim, vejam outro grande ganho de escala, pessoal. A Volvo produz 6 carros ao mesmo tempo. A Toyota produz só um. Porque é só uma linha. Claro que na planta da Toyota você vai estar ali 100, 200 carros na mesma linha. Como é na mesma linha, fica um pronto de cada vez. O que é a Volvo? São 6 linhas, ficam pronto de cada vez 6. Estão vendo o ganho de escala? Né? Como as fábricas eram menores, as equipes passaram a ser menores, pessoal. Então, vejam, uma planta da Volvo tinha no máximo 80 pessoas. Imagina 80 pessoas numa montadora de carro para montar um carro inteiro. 80 pessoas no total, desde lá do gestor da planta até o Chaplin no chão de fábrica. Para vocês terem uma ideia, tinham fábricas da Ford que passavam de 2.500 pessoas em 1915 para produzir um carro.
Hoje a gente chegou em equipes de trabalho que produzem um carro, equipes de 80 no máximo. Tá? Então, isso aqui é o quê? 64, 80? Né? 8 vezes 8, acho que é mais ou menos isso. Você tinha de 60 a 80 pessoas na planta da Volvo. Né? Cada planta é responsável por um carro. Outra coisa interessante, cada trabalhador, pessoal, era responsável por 25% do carro. Então, vendo outra diferença, tanto na Toyota quanto no Taylorismo e no Fordismo, o trabalhador é o quê? Responsável só por aquela pecinha do carro, não é? O Chaplin apertava só um parafuso, só o parafuso da roda direita, o terceiro buraco do parafuso. Para todos os outros e todas as rodas, cada pessoa faz um. Aqui na Volvo, um trabalhador ocupava 25% do carro. Então, era o cara que apertava o parafuso, cuida do motor, coloca retrovisor, coloca a porta, solda o cinto de segurança, mexe na transmissão e acabou. Então, estão vendo como o trabalho é mais rico, porque existe uma maior riqueza de funções, né? Rotação de tarefas. Então, hoje a pessoa está aqui no financeiro, amanhã a pessoa está na linha de montagem, dali um mês a pessoa está na recepção ao cliente, dali 6 meses ela vai para o atendimento. Então, rotação de tarefas para que o trabalho fique menos monótono, assim por diante, né? Aquilo que eu falei, central de distribuição de peças, isso já vem da Toyota, né? Treinamento on the job, né? Ou seja, não era como o Taylor. O que o Taylor fazia, pessoal? O trabalhador é médio, vadio e ocioso. Então, antes de começar a trabalhar, ele precisa passar por um curso para que ele já chegue aqui sabendo. A Volvo falou, não. Nós precisamos de competências que são básicas. Então, por exemplo, a pessoa sabe ler, né? A pessoa sabe operar um touchpad, sabe operar um tablet, sabe tudo básico. Bom, então o resto, que é o específico da função dela, ela vai aprender no trabalho, já fazendo o trabalho. Por isso o treinamento on the job, né? Isso é uma coisa que vem da Volvo, né? E quebra completamente o paradigma Taylor-Fordista toyotista, que era a preparação prévia, né? Partindo do princípio que a pessoa é muito limitada. E vejam, o que para mim é o mais impressionante, pessoal, a planta da fábrica da Volvo tem só 3 níveis. A gente está falando de uma fábrica de carro. Né? Só para vocês terem uma ideia, peguem lá, como eu já mostrei para vocês, o organograma do STF, que é um tribunal, né? Que mexe com coisas abstratas. Né? Quem lembra aqui do organograma é um negócio desse tamanho. Eu acho que um belo dia eu contei, acho que aquele organograma tem 22 níveis de hierárquicos ali. Né? Você começa lá no... Né, o presidente ali do plenário e vai até a moça que serve, né, ou o moço que serve café na copa, acho que são 22 níveis hierárquicos ali no organograma da STF. A Volvo falou, nossas plantas vão ter só 3, que é o quê? O gerente da planta, nível estratégico, o gerente de oficina, nível tático, e os trabalhadores chão de fábrica. Tá? Então vejam, pessoal, como aí sim, aí foi um caso de sucesso, por quê? Porque a Volvo passou a focar nas questões técnicas da produção, que poderiam ser modificadas. E aí sim ela conseguiu avançar. Né? Vejam aqui um exemplo, pessoal, de uma linha de produção de balanças completamente volvoísta. Qual que é a característica volvoísta mais marcante que a gente tem nessa foto, pessoal? Cada pessoa dessa produz uma balança inteira. Estão vendo? Não é uma linha de produção de balança, que vem todas as balanças numa ordem, uma atrás da outra, e as pessoas vão executando a atividade em um processo que cada atividade depende uma da outra. Né? Para eu fazer aqui a minha parte do carro, o cara já tem que ter feito a parte dela, e assim por diante. E eu tenho que fazer a minha por quê? Porque está tudo em linha, tudo dependente. A Volvo quebrou essa lógica. Ela falou, não, cada unidade produz tudo que a gente tem que produzir. Então, aqui nesse caso, cada pessoa monta uma balança inteira. Estão vendo a diferença brutal que faz? Né? Então, agora a fábrica, ao invés de produzir uma balança por vez, a fábrica consegue produzir 50, 60, 100 balanças de uma única vez. Por quê? Porque a linha de produção passou a ser volvoísta. Qual que é o problema disso, pessoal? Ou qual que é um dos problemas? O ganho é isso, você ganha muito em escala, você ganha muito em efetividade, em rapidez, em flexibilidade, você
prepara mais o funcionário porque ele cuida mais de toda a tarefa, são tarefas mais flexíveis, mais ricas. Só que você tem um problema, principalmente quando você trabalha com coisas que não são máquinas, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de produção de carro, cada planta, uma é idêntica à outra, e ali são robôs, no geral, né, que vão trabalhar, e as coisas vão sair igual. Mas esse, por exemplo, né, eu já fiz essa experiência quando a gente era presencial, eu dividi a sala em 2 grupos, né, e falei, olha, um grupo vai montar avião de papelzinho de modo volvoísta e outro vai montar avião de papelzinho de modo fordista. Então, o grupo volvoísta era, cada um monta um avião de papel inteiro. E o grupo taylorista vocês vão ser organizados em linha, e aí todos os aviões vão ser construídos um pouco por cada um, em linha de produção. Então, vai começar lá com o fulano, ele dobra, o outro faz a asa, o outro faz a outra asa, enfim, vamos fazer em linha de produção. E o que a gente pode perceber, pessoal? O grupo volvoísta produziu mais? Produziu mais, porque ele produz ao mesmo tempo em paralelo. Só que o grupo volvoísta apresentou aviões muito mais despadronizados. Né? Por quê? Porque cada um montou um avião do seu jeito. Um fazia com bico, outro fazia sem bico, um botou aerofólio, outro não tinha aerofólio, um fez um desenho de caneta, outro não tinha desenho de caneta. Né? Por quê? Porque cada um produziu um avião. Então, o modelo volvoísta, ao mesmo tempo que você ganha escala, você tem que tomar cuidado com a padronização. Porque se você vai ter unidades diferentes produzindo o produto como um todo, você tem que garantir que essas unidades vão executar o produto do mesmo jeito, a não ser que você queira produtos diferentes, né? Mas vamos dizer, não, aqui nós estamos falando só de avião, não adianta fazer uma canoa, tá? Então, linhas de produção volvoístas tem esse ganho, mas tem esse perigo. Linhas de produção Taylor, Fordista, Toyotista perdem em escala, perdem em flexibilidade, né? Perdem em riqueza de tarefa, mas ganham em padronização, ganham em redução de erros. Entendem? Então, para finalizar, essa é a grande coisa que está posta aqui a partir do volvoísmo. Por isso que eu falei que essa foi a grande contribuição, quando a Volvo pensou a produção e deixou um pouco de lado só questões relativas à autonomia das pessoas. Tá? Então, o modelo volvoísta vai funcionar muito bem, por isso que eu falei, né? Ou, em tese, funcionaria muito bem também, assim como o toyotismo, mas o volvoísmo funcionaria também numa agência de publicidade. Né? Então, por exemplo, tem 3 arte finalistas lá, né? Que são as pessoas que vão fazer a arte do outdoor que a gente vai receber. Eu recebo o pedido do Shopping Iguatemi, passo para o fulano fazer o outdoor do Shopping Iguatemi. Aí eu recebo o pedido da UNB e passo para outra pessoa produzir também uma arte, só que uma arte diferente. Então, eu não posso passar lá para aquela outra pessoa, porque ela já está ocupada com um trabalho, né, que ela já está fazendo. Então, aqui eu preciso de outra pessoa para trabalhar uma outra ideia. Então, a linha volvoísta também se adapta bem a esse tipo de negócio, né, onde você precisa produzir produtos de fato diferentes e você precisa ter uma produção em paralelo, ou seja, eles acontecerem ao mesmo tempo. Né? Então, por isso que eu falei, é um modelo de negócio, de estruturação da produção mais atual, tá? Porque são as empresas mais tecnológicas, flexíveis, né, que trabalham com produtos abstratos, que precisam desse tipo de organização da produção. Tá? Bom, pessoal, é isso. Então, finalizamos, né, os paradigmas de produção. Nós vimos aqui que são 4 os paradigmas atualmente existentes no campo da administração, né, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvoísmo. Cada um deles privilegia um aspecto da produção, né? A gente viu que o Taylorismo privilegia desempenho, então é adequado para empresas que querem ter foco no desempenho. Fordismo privilegia a produção em massa, então é mais adequado para modelos de negócio que precisam produzir em massa. Né? O Toyotismo privilegia flexibilidade, qualidade total e produção enxuta. Então, são modelos de produção que vão se adequar a esse tipo de modelo de negócio. E o volvoísmo, né, veio com essa ideia de propor autonomia dos trabalhadores, mas na prática acabou implementando muitas outras alterações que são mais relevantes no campo produtivo mesmo, né, de trabalho em equipe, de flexibilidade, de produção em paralelo, de aumento de escala. Tá? Então, esse é
um grande resumo aí do que a gente viu nessas últimas 2 aulas, pessoal. Eu passo, então, aí a palavra para vocês, para comentários, dúvidas, perguntas, né? Eu fico à disposição. Professor, sobre a sinopse crítica. Um título a mais no PDF, que é trabalho. É para colocar também, né? Porque tem, Oi? eu acho que umas 2 páginas que é só do título trabalho. Pela Elida, eu acho. E tem 3 páginas, mais de 3 páginas, só nesse título. É para colocar também, né? É porque eu não estou entendendo. 3 páginas de qual título? É porque eu acho que cortou a hora que você falou, tem algum barulho no fundo. Ah, desculpa. Assim, o PDF, ele tá com vários títulos, como o terrorismo, Fordismo. E tem outros verbetes. Tem outros verbetes. Sim. A maior parte deles está cortado. Então, eu achei que era para descartar. Uhum. Não Vai tem descartar. Não, a Sim. sinopse é sobre Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvoísmo, tá? Então, mas tem até uma página que tá repetida no PDF, e no final, quando ela se repete na segunda vez, tem o trabalho. O título. Uhum. E esse título trabalho, ele segue por mais 3 páginas. O conteúdo está inteiro desse título. É para Sim. colocar. Não, não. O trabalho vai ser um... Eu não sei se é sinopse, mas acredito que sim, é uma sinopse da unidade 3. Tá? Então, por isso que eu falei, o trabalho é um outro verbete. A sinopse crítica 4 tem que ser sobre os verbetes Taylorismo, Toyotismo, Volvoísmo e Fordismo. Ah, ok, só. Não é para colocar nenhum. Só. Não. Beleza. Tá? O trabalho é para a unidade 3. A gente vai abordar esse verbete na unidade 3, que é o verbete de trabalho. É porque tem 3 páginas só sobre trabalho, só sobre o título trabalho. É porque já é o mesmo PDF, entendeu? É porque já é o mesmo texto lá para a unidade 3. Entendi. Entendeu? É o mesmo arquivo. Ok, obrigada. Tá bom? Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Ok? Bom, então acho que estamos ok, né? Pessoal, então se lembrem, tá? Terça-feira é feriado, quinta-feira que vem atividade avaliativa da unidade 2 e a gente se encontra daqui a uma semana, né? Uma semana e meia, iniciando a unidade 3, tá bom? Um bom fim de semana para vocês aí, se cuidem e até lá. Valeu, professor. Boa noite.